Este é o Ela em Camadas, um podcast sobre a vida real da mulher em todas as suas versões. Eu sou Nayara Batalha, mastologista e cirurgião oncoplástica e trabalho também com menopausa. Eu sou Renata Dantas, médica ultrassonografista de mulheres em todas as suas fases. Aqui contamos histórias, falamos de saúde, autodesenvolvimento, maternidade, relacionamentos, desejos e escolhas, sem rótulos, sem a obrigação de dar conta de tudo o tempo inteiro. Hoje não vamos falar apenas sobre câncer de mama. Vamos falar sobre medo, fé, ciências, perdas, reconstruções e sobre a vida depois de um diagnóstico que muda tudo. Uma honra receber a nossa convidada de hoje, Vivian Nunes, uma mulher que viveu na pele o que é o câncer de mama, e eu tenho a honra e o prazer de acompanhá-la nessa jornada. Seja muito bem-vinda, Vivian. Bem-vinda, Vivian. Obrigada. Um prazer lhe ter aqui, de verdade. A honra é minha. E olha que eu me vi aqui nesse podcast. Minha filha! Olha, eu não vou falar isso não, porque eu agora só falo de física quântica, eu tô um pouco monotemática. Mas a gente tem que visualizar a gente nos lugares onde a gente quer estar mesmo, Com viu? certeza. Vivian, a gente quer começar esse podcast falando um pouco quem é Vivian, quem são as camadas de Vivian. Eu sou Vivian Nunes, sou contadora, sou tia, filha de Mauridelina e sou muito família. Sua base é sua família. Minha base é minha família. Minha família é minha maior base. E olha que não é pequena, não é grande. Meus irmãos, minhas irmãs, assim, minhas amigas, minha doutora maravilhosa, então essas são as minhas camadas. Sim. Né? Das suas forças, Das né? De onde minhas você traz suas forças. forças. Né? Inclusive, uma dessas camadas que eu passei a conhecer hoje é propagadora da sua história como um sustento e esperança para muitas mulheres. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa sua história, de um diagnóstico tão difícil. Você acha que você, olhando para trás, você lembra do primeiro momento que você ouviu essa palavra câncer em você? Lembro como se fosse hoje. E esqueci de falar, minha camada principal é Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Isso é uma coisa bem presente na sua história, né, Vivian? Muito. Comece aí, você, maravilhosamente, conte um pouco aí desse percurso aí, Vivian, do diagnóstico, né, como o Rei trouxe. Primeiramente, há 3 anos atrás, eu sentia umas pontadas no seio esquerdo, mas eu não queria acreditar. Eu disse, não tem nada aqui, eu acho que é coisa da minha cabeça. E voltando de Itabuna, há 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, eu senti essas pontadas. Eu disse, não é possível, não tem nada aqui, não. Aí, meses depois, eu tomando banho, senti o nódulo. Eu disse, não, Deus, não é isso, não. Eu tenho certeza que não é isso. Eu preciso marcar a doutora Nayara. E você falou pra gente, né, pra mim, que conheci sua história, que você já tinha tido nódulos benignos na Isso. mama. E eu queria continuar acreditando Então, que que eles era eram benignos, mais um benigno. Mas você achava nesse momento aí, Vivian, que estava diferente? Porque assim, Vivian já tinha operado nódulos benignos no passado, né? Antes desse diagnóstico. E você, quando você começou a sentir esse nódulo, você achava que era a mesma coisa de antes? Ou você já sentia que tinha alguma coisa diferente ali? Eu sentia que tinha uma coisa diferente, mas eu queria ainda acreditar. Sim. Minha mente acreditava que não era. Sim, a sua Tanto que eu esperança, fiquei né? bem tranquila. E até o dia do resultado, até o dia do resultado final, que foi o diagnóstico. Praticamente foi um mês. E quando você sentiu esse nódulo, você foi imediatamente para a doutora? Não Como fui, não. Eu ainda viajei pelo Brasil. Não foi que eu não estivesse ligando, mas assim, como eu trabalho viajando, aí eu peguei e falei assim, não é possível. Não. Aí toda vez que eu ia tomar banho, me dava aquele arrepio. E teve uma certa vez, foi próximo ao casamento de minha prima. Eu fiz assim, meu Deus. Quando eu vi aquela touca que o pessoal geralmente usa quem tem câncer, quando eu vi, eu me arrepiei toda.
Eu não conseguia nem pegar, eu peguei e saí da loja. Eu disse, não é possível. Eu disse, não tem nada aqui não. Foi aí que dezembro, isso aí foi outubro, quando foi dezembro que eu fui fazer. Doutora Nayara tá atendendo aonde? Aí ela, tô em tal lugar. Eu, tá bom, vou marcar. Me indique aí um médico que faça ultrassonografia. Uhum. Porque eu queria um indicado, eu não queria fazer com qualquer Sim, médico. sim. Aí marquei. Aí fiz a mamografia primeiro, depois fiz a ultrassonografia. Não, fiz a ultrassonografia primeiro, depois fiz a mamografia. No dia que eu fiz a mamografia, foi uma dor que eu nunca tinha sentido. Eu disse, não tô aguentando, não. Ela, aguente mais um pouquinho, aguente mais um pouquinho. E E nas foi, duas mamas, essa dor só na mama não, do só na nódulo? mama Do do nódulo, nódulo, só na sim. mama esquerda. E foi uma dor tão intensa que eu nunca tinha sentido dor fazendo Sim, mamografia. sim. Tava de tudo diferente, né, Tudo Vivian? Sim, diferente. Tudo diferente. Aí ela falou, não, vou fazer mais um exame para poder ter Um complemento. um complemento. Eu esqueci até o nome do exame. É a mamografia compressiva. Aí É. fez esse exame e aí me entregou. Ela, não, pode ficar tranquila. Eu disse, tem o que aí? Ela disse, não, pode ficar tranquila. É porque a gente vai precisar fazer esse exame para poder a gente ter um laudo, um laudo mais Detalhado, detalhado, né? mais completo. Sim. Tá bom. É porque isso é uma coisa, assim, é importante falar isso, Vivi, porque quando faz a mama... Primeira coisa, eu acho que é importante a gente trazer aqui Uhum. do que você conta. Você já vivenciou as duas coisas, um nódulo benigno e um nódulo Nódulo. suspeito, né? E aí, na hora, você como paciente, consegue discernir a diferença de um nódulo benigno para o nódulo suspeito. Você já achava que estava diferente. Quando você vai fazer o exame, né, você já percebe uma diferença na hora de realizar o exame. Uhum, Então, o que é que uhum. eu quero deixar aqui de recado para você que vai fazer seu exame? Não quer dizer que você já teve um nódulo benigno, você não possa ter um nódulo maligno. Não quer dizer que você fazer a mamografia e sentir um desconforto quer dizer que você está com um nódulo maligno. A gente precisa deixar isso claro. Isso. Mas o que eu quero trazer para vocês também é que, tipo assim, você conseguiu perceber que estava diferente. Então, seu alerta já foi ligado, né? Que não estava da mesma forma. Então, a gente consegue distinguir quando a gente acha que é algo suspeito ou não, né? Verdade. E fora, né, que a história dela nem muitas vezes é como as pessoas descobrem um câncer de Sim, mama. Na perfeito. maioria das vezes, né, existe o exame de rastreamento para câncer de mama, que é a mamografia, e muitas mulheres não sentem nada. E quando vão fazer seu rastreamento anual, a partir de 40 anos, É que vê uma descobre. imagem, uma coisa para complementar, que detecta uma alteração que nem sempre aparece em forma de nódulo, às vezes são microcalcificações agrupadas. E aí, a partir disso, começa a investigação. Ela falou uma coisa bem interessante, porque foi para ultrassonografia e para mamografia. São exames que não competem, eles se complementam, né? Eu sou ultrassonografista. Deixar bem claro que a ultrassonografia, ela não é um exame de rastreamento de câncer de mama. Esse exame de rastreamento é a mamografia, porém, é um excelente exame diagnóstico. Ele complementa, ele consegue ver, muitas vezes, coisas que uma mama jovem, na mamografia, às vezes, nem permite visualizar. Isso, e Vivian tinha quantos anos, Vivian, quando você diagnosticou de câncer de mama? 43. 43 anos, né? Então, é uma mama densa, mama jovem, ela já tinha passado por cirurgia, então já tinha cicatrização de cirurgia prévia, então são várias ressalvas que a gente leva em consideração, Exatamente. né? Então, tenha sempre uma mastologista, né, uma ginecologista que te acompanhe e vai definir quais são os melhores métodos para investigar o seu caso. Lembrando, quando a gente está querendo dar um diagnóstico, não é? E o rastreamento, a mamografia universal. Conte mais um pouco. Então, você foi para a Nayara, ela pediu os exames, fez essa mamografia, fez essa ultrassonografia, e aí ela pegou tudo e disse, vamos biopsiar. Eu já fui para ela com os resultados, porque ela já me entregava as requisições, já para poder não precisar passar pela consulta, já levava logo o resultado do exame. Para não demorar o diagnóstico. diagnóstico. Sim. Aí eu já levei os resultados do exame para ela lá. Quando ela pegou, ela, vou te matar. Um nódulo desse tamanho. Que ela estava sumida, porque eu mato minhas pacientes mesmo que somem. Aí eu já fiquei assim, assustada, né? Mas ainda na esperança de não ser. Quem te deu essa notícia? Ela. Essa notícia a gente não gosta de dar não, viu, gente? E ainda assim, eu fiz a biópsia
deu inconclusiva, aí eu tive que refazer a biópsia novamente, aí ela que fez a minha biópsia, e aí quando saiu o resultado dela, você quer saber, quer que eu fale logo ou você prefere esperar até segunda? Não, vou esperar até segunda. E aí eu esperei mais um pouquinho, Uhum. para poder Está receber presencialmente, né, Vivian? exatamente. Aí foi que quando ela falou, a ficha ainda não tinha caído. Uhum. Aí falou, aí eu disse assim: "Ai meu Deus, será?". Aí eu fiquei assim, aí quando ela falou assim, pediu para outra médica marcar a minha mama, ali minha ficha caiu. Quando Uhum. falou marcou, aí as lágrimas Sim. começaram a descer, e ali eu pronto, no outro dia não vai ter mais um amanhã para mim, Sim. Não. porque a Seu sensação medo que a era gente esse, Vivian? tem. É que não vai ter amanhã? É isso que eu queria saber, assim, qual é o Exatamente. medo principal? O principal medo é, sabe, dizer assim: "Será que vai existir um novo amanhã para mim?". Ai, gente, isso é muito Esse foi forte, o né? meu maior medo. Eu acho que de todas as mulheres que têm esse diagnóstico de câncer, pensa logo assim: "Pronto, vou morrer no dia seguinte". Sim. E não é bem assim, eu vivi um luto de 3 dias. Eu recebi o diagnóstico 29 de janeiro de 2024, 1º de fevereiro já era outra pessoa. O que é que você o que é que você acha que foi o fator crucial para você ser outra pessoa nesse intervalo de tempo, de curto de intervalo de tempo? A questão eu era muito vaidosa, bastante. Era não, 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 continua, não, maravilhosa e mas assim, linda, só anda linda. a vaidade assim, eu só vou tirar foto se eu tiver com o meu cabelo arrumado. Agora, do jeito que eu tiver, eu tiro a foto. Ah, tá boa, não quero nem ver. Tá ótima. Aham. Porque, pra mim, eu tinha um medo também de perder o meu cabelo. Sim. Aquilo ali, eu falei assim: "Vou ficar careca, não vou poder comer um monte de coisa que eu gosto". Sim, A mama vai ser diferente. A mama nem pensava, Sim. porque eu decidi viver cada momento, cada fase do cada fase do tratamento na sua hora, tratamento. né? Eu disse assim: "Ó, para fazer a primeira quimioterapia, eu vou ter que preparar meu corpo". Então, alimentação 100% saudável. Mudei completamente meu hábito, não comia em rua, não bebia água em lugar nenhum, levava minha água, levava minha alimentação para onde eu fosse. Passei a usar máscara, mesmo ainda não tinha nem iniciado o tratamento, e a partir dali do primeiro dia no primeiro dia que eu fui fazer a primeira quimioterapia, ali para mim estava tudo tranquilo. Para mim a ficha caiu, aí foi a última vez que eu chorei, foi quando eu vi, eu disse: "É Deus, é agora". É agora, e foi muito importante, uma amiga minha que mora em Cruz das Almas, ela veio, que Ficar com foi ela você. ela veio ficar comigo. Meus pais estavam lá, mas ela: "Eu quero participar da sua primeira sessão de quimioterapia, pelo menos essa eu tenho que participar". Mas você queria, porque assim, existem muitas mulheres que querem se isolar, né? Existem muitas mulheres que não querem falar nem o nome, não querem falar sobre o assunto. É como se o luto do câncer, ele tem 5 fases. E uma das fases do luto é a negação. Eu finjo que nada está acontecendo, faz parte do processo, né? Tem a indignação, a raiva, a Uhum. negação, elas fazem todos esses sentimentos fazem parte do processo. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Existe estudo de luto, Uhum. principalmente com relação de câncer de câncer, né? Em geral. E aí tem pacientes que negam, não querem saber, não querem falar sobre E que aquilo. não passam por essas fases no mesmo tempo, né? Isso, Que na passa mais mesma tempo ordem, isso. negando. Sim. Não necessariamente existe uma ordem que eu vou ter que segui-la certinha, eu posso pular algumas fases, eu posso passar, como você falou, 3 dias em uma fase e mais tempo em outra fase. E, assim, o que fez você mudar de fase tão rápido, vírgula, que isso aí é muito pessoal, né? E o que fez fortalecer você para poder mudar essa chave, sair do medo do amanhã para poder, tipo assim, agora é a hora, né, de Encarar e encarar o coragem, né? tratamento. E aí, o que você está me trazendo, assim, seu apoio da sua família, mas uma pessoa específica que talvez fosse alguém importante para você, veio se unir a essa força, né, da família. O que é que fez você passar por essas fases desse jeito? Foi Deus. Ele
eu decidi entregar nas mãos dele. Você Eu decidiu. Olha que decidi. importante essa palavra, É, né? Você muito. decidiu. Eu Muito. decidi. Eu recebi uma mensagem que essa mensagem me impactou muito, que minha cura tinha sido declarada numa oração de homens, que ora e intercede. E eu tenho essa mensagem até hoje. E ali eu decidi, eu disse, não, ó Deus, esse problema é teu, está em tuas mãos, e eu vou seguir aqui fazendo a minha parte. Entrego e Eu confio. entrego a ti e confio. Então, confiei, entreguei e descansei. Sim. Descansou, mas não ficou parada. Não fiquei parada. Isso. Descansar não quer dizer ficar parada. Você vai estar fazendo suas ações, você vai estar se alimentando bem, Isso. mesmo Ou seja, né? mesmo que as quimioterapias, ela deixa a gente bem, a imunidade cai muito e deixa a gente sem vontade de se alimentar, mas mesmo assim eu me alimentava. E principalmente quando passava o efeito, uma semana, eu fazia sempre dia de segunda-feira. Aí quando passava o efeito dela, chegava no sábado, normalizava. Aí eu aproveitava para me alimentar dobrado. Ó, essa fala que você trouxe, ela é muito poderosa, né? Então, que você nomeou essa força sua, né? Deus, que é fé, religiosidade, espiritualidade. As pessoas têm formas diferentes de exercer essa força superior dentro de si e que vem de um outro lugar. Mas a ciência já mostra, né, que essa espiritualidade, essa fé, essa força, não que ela vá mudar biologicamente o câncer, certo? Mas ela é fundamental e muda completamente a travessia durante esse período. Tanto estudos científicos comprovados, né, com publicações robustas. Então, desde redução de ansiedade, como uma positividade, uma esperança, uma maior adesão ao tratamento. Diminuição de efeito colateral. Diminuição de efeito colateral. Então, não negligencie, não é porque estamos precisando da ciência que a gente deve também se afastar ou não lembrar da espiritualidade. Nenhuma anula a outra. A ciência, ela está aí para nos ajudar nas nossas travessias, né, nas nossas curas, no nosso bem-estar. E a espiritualidade também. Então, quando elas são associadas, Faz toda a diferença, faz né, toda a Vivi? diferença. Então, isso é muito E potente e Vivian bonito. mandava uma mensagem. Toda a quimioterapia que ela fazia, ela mandava uma mensagem de como Deus estava ali presente com ela e como estava sustentando durante o tratamento. E isso é assim. E eu vejo, viu, Vivian, assim, em você, a força que Deus lhe trouxe de resiliência, eu acho, principalmente, né? Com certeza. Para mim, como eu disse, né, que toda fase eu me preparei. Aí me preparei para a primeira quimioterapia, aí da segunda em diante, com 15 dias eu perdi meu cabelo, foi todo embora. Como foi isso para você, Vivian, esse impacto, já que você disse que era algo importante para você? No domingo, no domingo estava tudo normal. Quando foi na segunda-feira, eu fui pentear o cabelo, eu senti algo diferente. Eu disse: "Será que já começou a cair?" E dali só foi ladeira abaixo. Acordava com a cama cheia de cabelo, e eu fiz assim: "Eu tenho que me preparar". Então eu me preparei, eu disse: "Eu vou ter que passar por isso, Deus, eu vou ter que passar por isso. Então, me fortaleça, tire qualquer angústia do meu coração e da minha mente", porque tudo começa pela mente da gente. E assim foi. E o dia foi lindo, né, que ele preparou, eu não sabia que meus sobrinhos iam estar presentes, estavam presentes, o Lucas mais o Arthur. E meu medo era Arthur não me reconhecer, porque Arthur estava com 3 anos. Aí eu fiz assim: "Gente, chama Arthur". Minha irmã se acabando de chorar, não ficou Para você cortar o cabelo? para eu cortar o cabelo. Eu fui cortar achando que eu ia cortar, porque minha cabeleireira é tia da minha cunhada, da mãe de Arthur. E quando chegou lá, ela angustiada, ela fez assim: "Ô amiga, tá doendo?". Eu vendo pelo espelho que meu cabelo estava indo todo na mão dela e eu estava muito tranquila. E ela fez assim: "Tá doendo?". Eu disse: "Não", na maior tranquilidade.
E quando ela falou assim: "Ó, eu vou ter que passar a máquina", eu disse: "Não, pode passar, Uhum. tranquilamente". Aí eu fiz assim: "Chama Arthur aí, gente, pra poder Arthur me ver, pra ver se ele vai me conhecer ou não". Aí Arthur chegou e fez assim: "Que cabelo é esse?" Aí ele: "Titia está careca". Aí ele: "Ai, titia está careca". Eu disse: "Ai, meu Deus, Arthur me reconheceu, tá Tá ótimo. ótimo". A minha preocupação foi toda Minha embora. preocupação foi toda embora. E olha a leveza, E né, que ele exatamente, trouxe, eu fiz né? assim: "Pronto, completou". Eu sei que Deus estava aqui. Primeiramente, ele me proporcionou ser acompanhada por doutora Nayara. Não, Ah, maravilhoso. que coisa linda. Por doutora Tiara, que é maravilhosa, que eu não conhecia, e é uma oncologista, assim, formidável. Acho que Deus me presenteou muito com as médicas que me atendem. Não só as médicas, mas assim, a equipe que me atendeu, em todo o meu tratamento, para mim foi fundamental. Era coraçãozinho, elas colocavam No no acesso. acesso, Jesus é o centro, então eu senti muito amor, Uhum. muito acolhimento, de todos os profissionais de saúde que me atenderam. Ou seja, um momento de dor, sofrimento e de incertezas, você teve anjos enviados, né, por Exatamente. Deus, para trazer mais fortaleza, mais esperança e mais alegria para Você um fala momento, isso, né? Renata, eu acho assim, então, eu de fato vejo isso em Viva, inclusive. Mas o que eu vejo mais ainda é sua permissão, sabe? Às vezes a gente está num momento de muita dor e a gente não se permite ser cuidada, né? E ainda mais, você é uma mulher forte, né? É uma mulher com personalidade, e às vezes nós mulheres estamos acostumadas a cuidar tanto e esquecemos de nos cuidar e de deixar-nos ser cuidadas, né? Uhum, uhum. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que você falou aí, primeira coisa que eu acho que a gente tem que frisar, a decisão está na cabeça, né? Primeiro a cabeça que organiza Organiza tudo, tudo. todo o processo. Segunda coisa, então, primeira coisa eu acho, fortalecer a sua mente. Uhum. Segunda coisa, decidir. Eu decidi me cuidar, Como vou ela fazer a decidiu. minha parte. Então, você decidiu. Segunda coisa, quem são as ferramentas que eu preciso para me auxiliar nesse Nessa caminho. caminho? Médicos que me atendam bem, uma equipe que me atenda bem, minha família, meus amigos e os meus pilares, meus inegociáveis, meu Uhum. sobrinho, minha família. Então, não é que seja fácil, mas aquele cabelo deixa de ter tanta importância quanto Arthur lhe reconhecer, Exatamente, né? com Então, certeza. E você falou uma coisa assim muito bonita, né? Em relação à sua gratidão, em relação às suas médicas. E é impressionante como a gente também, não só ter esse apoio de pessoas fundamentais, mas a gente também permitir que as pessoas te auxiliem, não só fisicamente, mas emocionalmente, né? Eu conheço Nai, então eu tenho muito orgulho do trabalho dela, linda. muito, muito orgulho. E eu sei que quão difícil é receber um diagnóstico e a gente ter pessoas que se permitam ser cuidadas, né, no seu totalidade, na sua totalidade, não só fisicamente, mas entregar sua emoção, seu amor e sua fé na mão de outras pessoas. Então isso é uma comunhão, É. né? E eu aprendo também, viu? É uma Muito. doação dela, mas é uma doação sua, É. principalmente, né? Você é o palco principal, o seu bem-estar é o palco principal. E eu queria retomar um pouquinho essa questão da fé, porque existem trabalhos hoje muito bonitos trazendo a religiosidade nesse comportamento. E que momento você percebeu que, a partir daquele tratamento, a partir daquele diagnóstico, você tinha uma missão? Já foi bem no meio do tratamento, que eu perguntei: "Deus, eu sei que eu tenho que tem um propósito. Me mostre o propósito". E aí ele me mostrou esse propósito no sonho. Ele me colocou em um evento só de mulheres. E dentro desse evento tinha uma colega de profissão que era do Rio Grande do Norte, e ele me mostrou ela.
Aí eu fiquei sem entender. E depois eu vi que ela também estava passando por uma outra situação psicológica. E eu disse, eu nem sabia que ela estava passando por isso. Não foi câncer, mas ela estava passando por um momento difícil. E ali eu senti, não, eu preciso ajudar outras mulheres. E ele colocou uma outra mulher que foi diagnosticada com câncer de mama. O dela já estava, ela tinha na mama uma ferida. O dela já estava externo. E ela estava com medo e se negando a fazer quimioterapia. E aí eu fui, conversei com ela. Minha vizinha pediu para eu conversar com ela, eu fui, liguei para ela, eu disse, me dê o contato dela que eu vou ligar para ela vai fazer essa E quimioterapia. você não E conhecia. não Eu conhecia. tenho uma E ressalva para fazer aqui sobre isso. Veja bem, olha, esses dias, vou interromper, Vivian, porque eu preciso falar isso. Introduzir esse próxima pauta, né? Esses dias eu postei no Instagram uma história de uma paciente que se recusava a fazer quimioterapia. Tinha 40 anos e ela era funcionária de uma médica. Uhum. E a gente tentava de todas as formas. E aí eu já estava, assim, esgotada da minha lábia para poder convencê-la. E aí eu entro em contato com essa maravilhosa aqui. Deus veio assim na minha cabeça, peça a Vivian para falar com ela. E Vivian convenceu essa outra moça, que ela não conhecia. Meu Deus. Eu pedi a ela, disse, Vivian, você se incomoda? Eu perguntei à paciente, você se incomoda de eu pedir uma paciente minha para conversar com você? E Vivian falou com ela e convenceu ela a fazer a quimioterapia. Então, já é mais... E ela foi muito difícil, Foi. viu? Olha, foi uma luta, mas eu consegui. Eu contei para ela que ela ia passar por algumas provações, mas que ela ficasse tranquila quanto a isso, que ela se alimentasse, que ela se cuidasse, se priorizasse, que ela não ia morrer por conta do câncer de mama, desde que ela tivesse alguns cuidados. Eu estou fazendo tratamento, aí vou comer um acarajé, vou tomar uma Coca-Cola. Eu já não estava tomando refrigerante, eu eliminei tudo. Tudo que fosse industrializado, eu não ingeria. Então, minha alimentação foi 100% saudável. Siga a risca, que você vai conseguir passar por esse processo. Eu quero me livrar disso logo. Aí eu disse, calma, você vai se livrar, mas no tempo certo. Uhum. Mas eu quero fazer logo a cirurgia. Aí eu disse, inicie pelo tratamento. Aqui, eu passei por essa fase. Você tinha essa angústia, Vivian? Porque assim, Vivian começou o tratamento pela quimioterapia, que em alguns casos a gente precisa começar assim, e depois nós operamos a mama. Você tinha, e eu percebo muito essa angústia, assim, eu quero me livrar desse negócio, né? Eu E às imagino que vezes seja se livrar significa tirar logo a mão. eu quero aqui, a angústia de tomar banho, tá sentindo aquilo ali o tempo todo, como se você não estivesse de fato iniciado o tratamento, né? Você tinha essa angústia de querer operar logo, ou simplesmente você, assim, que eu percebo que você se entregou de fato, de corpo e alma, ao processo. Todo o processo, né? Tipo assim, o que é que eu tenho que fazer? Deixa eu tornar. A minha sensação é que, assim, você fez assim, deixa eu tornar isso aqui mais leve, né? E eu acho que é uma decisão mesmo. Você sentia essa angústia de ter que fazer logo isso ou não? Não sentia, porque primeiramente eu coloquei na mente, né? Se a doutora Nayara diz que o processo tem que ser dessa forma, eu confio na minha médica. O primeiro pilar é confiar no profissional que está ali atendendo. Se ela falou que eu tenho que iniciar nessa fase, então vamos iniciar nessa fase. Então, trabalhei minha mente, né? Vivi um dia de cada vez e não pensava, ai, são 16 quimioterapias. Ai, vai acabar quando? Não. Eu resolvi viver um momento de cada vez, uma quimioterapia de cada vez. Vou fazer agora, a primeira foi 26 de fevereiro, a próxima seria 18 de março. Vamos focar na primeira, 26 de fevereiro. Depois eu penso na de março. Então, fiz a primeira, agora vou pensar como é que eu vou preparar o meu corpo para a próxima. E aí, era através de alimentação, era muito suco que eu tomava, cenoura, beterraba, tudo com a fibra. Sim. Eu não tirava as fibras. Então, era muito suco para aumentar a imunidade, que não aumentava, mas ajudava. Sim, ele dava, você estava sendo bem alimentado, isso é Não pulei importante. nenhuma quimioterapia, o meu cronograma foi cumprido Todo seguido. na sequência. Não pulei nenhuma, então isso me permitiu ter um tratamento mais tranquilo. Essa sua fala é muito importante, né? Porque
é como se fosse uma trilha. A gente está fazendo uma trilha, a gente gosta muito de ir lá na Chapada fazer as trilhas. É uma trilha. Eu não posso chegar na cachoeira me projetando, me jogando, voando Não. até a cachoeira. Isso não existe, né? Existe o caminhar agora. Eu vou subir agora esse morro, eu vou descer agora esse caminho, vou subir essas escadas, vou chegar na cachoeira. Então, existem processos na vida da gente e a saúde, né, a doença, muitas vezes, né, traz a gente para o presente, para o agora, né? Então, lógico que a gente precisa se programar para o futuro, mas diante de uma situação difícil, de incerteza, de doenças, a gente vive muito o presente, muito presente. E é o que todo né? mundo deveria fazer, né? é. Eu aprendo muito isso com vocês, né? Com minhas pacientes. A ter um senso de presença, né? Uhum. Muitas pacientes chegam para mim assim, doutora, eu vou morrer. Eu disse, graças a Deus, vamos todos morrer. Eu, você e todo mundo. Estamos Porque vivos. é a única certeza que temos. Se é disso, eu já não sei, que eu só trabalho como guia de Deus, mas eu não sou Deus, não estou lá de junto dele. Eu só sou um transporte. Um instrumento. Um instrumento. Mas a gente tem, eu tenho muito, sabe? Eu aprendo, quando eu falei assim, eu aprendo muito com vocês sobre a presença mesmo, estar presente. E como a gente tem os problemas e a gente tem a opção de lidar de uma forma mais leve, ou a gente pode se entregar. E não é que está errado se entregar. É que eu digo assim, ó, chegar no fundo do poço, a gente pode até chegar, mas tem que botar uma molinha lá e sair ligeiro. Não dá para a gente morar lá no fundo do poço. Todo mundo tem suas dificuldades, mas quanto mais rápido a gente sai do fundo do poço, menos sofrido vai ser. E é por isso que ter uma rede de apoio é muito importante, porque às vezes você não consegue fazer isso sozinha, né? Você não consegue sair desse buraco que você entrou, né? Porque cai o chão. Que cai o chão foi mesmo. entrada, né? Que Na cai verdade. o chão. Cai totalmente o chão. E aí, de repente, para você sair, construir uma terrinha para sair desse buraco, não é fácil. E às vezes sozinha você não consegue isso. Tem gente que se isola, tem gente que precisa da família, tem gente que precisa de medicação, para o psiquiatra, para o psicólogo, que inclusive a parte psicológica, não somente religiosa, da ciência biológica, da medicina, mas também a parte mental, porque é o nosso guia, é o que vai dar a força de continuar, de procurar, de querer ir em busca da vida, né? De permanecer vivendo. Eu acho que o tratamento do câncer, ele dá um saculejo na vida da pessoa. É outra pessoa, Vivian. Completamente. O que é que você acha que quem é Vivian de 2024, quem é Vivian de 2026? A Vivian de 2024 era uma Vivian que tinha medo tinha vários medos. E hoje eu não tenho tanto medo assim. Não tenho medo da morte. Eu sei que a gente vai morrer no dia que foi determinado. Então, a gente já veio com esse dia determinado. Pode ser que seja de câncer? Pode ser. Pode ser um acidente, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de morte. Mas eu sei que vai ser no dia determinado por ele, por Deus. O que é que você acha que nesse processo foi a coisa mais difícil, Vivian? Ouvir da psicóloga, você não teve tempo de cuidar da saúde, agora vai ter que parar para cuidar da doença. E Eu cheguei e engasguei. no momento que eu mais precisava do A acolhimento, psicóloga disse me isso, disse Vivian. isso. No dia seguinte, ainda eu estava tão fragilizada, tão fragilizada. Eu tinha Ela comprou o diploma dela, viu? Eu tinha um compromisso no dia seguinte, né, que era uma entrega de carteiras, que para mim era importante estar. E aí eu não conseguia, não ia desmarcar. E aí mesmo assim, eu fui fragilizada de manhã e de lá eu já fui direto para o hospital para poder ter as consultas com a oncologista, passar pela assistente social e a psicóloga. O primeiro acolhimento que eu tive foi da enfermeira, que ela foi maravilhosa. Disse, Deus botou uma pessoa maravilhosa. Ela começou, minha mãe já passou por esse processo, calma, fique tranquila que vai dar tudo certo para você. E a psicóloga me disse isso. Aí eu fiz assim, como é que ela me diz isso? Eu fiquei com tanta raiva dela, eu fiquei com muita raiva. Eu disse assim, eu não podia ouvir isso. No momento que eu mais precisava de um acolhimento, ela me falou isso. Isso é importante você falar, Vivian. E assim, eu quero que fique bem claro
que não é culpa Isso. da pessoa ter um câncer. Exatamente. Ninguém escolhe. Ninguém escolhe. Isso foi uma fala infeliz de uma pessoa que precisava te dar esse apoio. E outra coisa, isso é mais comum do que a gente pensa. Às vezes não é da psicóloga, às vezes é da vizinha, Sim. às vezes é da mãe, é do marido, é do que seja, É. né? A gente não escolhe ter câncer. A gente não causa na gente um câncer. Nossas células, elas multiplicam. E existem células de defesa, porque nossas células estão o tempo todo se multiplicando. Existem células de defesa para corrigir processos. Um bug, eu chamo de bug. É, dá um bug, dá um erro lá na Dá um erro na celular. multiplicação. Aí vai lá e corrige. Só que com o avançar da idade, a gente vai perdendo mecanismos de reparo. Isso é biologicamente É, alguns comprovado. processos, a alimentação, obesidade, pioram mais esse Isso. conserto aí do Mas corpo. não é isso que causa o câncer. Então, a é. gente não provoca um câncer. É multifatorial. Então, saia, você que está assistindo esse episódio, encaminhe para pessoas que precisam ouvir isso. Você não é responsável, você não é culpada por ter um câncer. Ninguém escolhe ter Ninguém um câncer. escolhe, ninguém, vamos dizer assim, uma coisa é você, naquele momento, ter demorado de procurar, mas isso não significa que foi você que causou. Então, E mesmo, eu vou falar também assim, sabe, mesmo que você tenha demorado de procurar, tire essa culpa. Eu Isso. sempre falo assim, sabe, tem como dar ré no tempo? não. Não. Temos hoje para frente, de hoje para trás. Eu vou fazer alguma coisa? Não. Não. Você vai fazer alguma coisa? Não. É daqui para Daqui frente. para frente. Daqui Então, pra frente. primeira coisa, descarrega esse caminhão de culpa das costas Isso. e vamos para frente, né? E tem certeza. pessoas, né, que têm medo de fazer os exames exatamente para não encontrar. Tem gente que diz assim, quem procura acha, vou nada fazer É exame, melhor- de repente eu encaro alguma É melhor coisa. encontrar. É. Ou não encontrar, né? É melhor fazer o exame É e isso, saber que tá tudo bem ou não. Porque, na verdade, resolver. não É. é o exame que vai, vamos dizer assim, mudar se você vai ter ou não. O exame, ele vai te dar uma oportunidade de tratamento. Ele vai diagnosticar. Então, se a pessoa vai ter um câncer de mama, é melhor que descubra cedo. O exame entra nesse contexto. Não porque quem procura acha, mas quem procura tem a oportunidade de encontrar tratamento. cedo. Isso. Eu falo assim, Exatamente. vai encontrar um alagamento ou você vai encontrar só uma infiltração. Isso. Então, é melhor encontrar a infiltração, que é mais fácil de resolver do que tudo alagado, né? Exatamente. E eu queria saber que você falasse um pouco, depois de tudo isso que você viveu, do tratamento, da cirurgia, como foi tentar voltar a ser a Vivian que trabalhava, que tinha sua vida social? Foi fácil? Eu continuei trabalhando. Sua vida continua igual. Minha vida continuou igual. A única diferença é que eu não vivia em aglomeração, eu não andava, por exemplo, eu só ia para os eventos que eu tinha que estar presente, mas também tinha todos os meus cuidados. Na época eu tinha tomado posse como ouvidora do conselho e eu precisava estar presente nesse evento. Então fui toda equipada, usava minha máscara, não ficava sem máscara. Então, eu tive todo esse cuidado para não me prejudicar, porque eu sabia que eu poderia pegar uma infecção. Continuar vivendo, Continuei mas de uma vivendo. forma adaptada, né? Exatamente, me adaptei. Eu fico conhecida como a moça do notebook. Ela dela vai na recepção, ela tá lá com o notebook. A moça do notebook. Por Então, eu quê? fiquei Eu conhecida. fiquei Ela fica curiosa. trabalhando. E uma paciente dela me abordou. Tem uns 20 dias, mais ou menos. Você que estava lá trabalhando, você é paciente de doutora Nayara? Ela fez assim, eu também sou. Eu quero ser atendida por ela. Eu disse assim, é só você dizer, eu quero ser atendida por ela. Ali eu não largo, não. É só largar. É que ela fica na recepção trabalhando no computador. Você que estava no computador, eu assim, sou eu mesmo. Ela viveu tudo. Vivian, da cirurgia, a gente fez uma cirurgia oncoplástica, né? E Vivian, a gente fez uma redução de mama, né? Junto com o tratamento do câncer de mama. O que é que você mais tinha medo do processo da cirurgia?
E o que você, assim, mais se surpreendeu para o lado bom e para o lado ruim? No dia da cirurgia, você me perguntou: "Se precisar tirar a mama toda?" Aí eu disse: "Você vai tirar". Eu estava super olha, nem parecia que eu ia fazer cirurgia. Aí ela fez assim: "Sua cirurgia vai demorar em volta de em torno de 5 a 7 horas". Aí eu disse: então não vou avisar minha mãe não". Ela: "Você tem que avisar sua mãe, senão você vai ficar preocupada". Mas ali eu estava tranquila, porque eu sei que Deus tinha colocado a doutora Nayara para fazer essa cirurgia. Ela é um instrumento, né, usado Uhum. por Deus, pra ajudar as mulheres. E eu sabia que ele estava no processo, eu sabia que eu não ia morrer ali na mesa da cirurgia, porque ele já tinha me mostrado através, eh eh, da médica, né, que sempre me acompanhou. Enquanto eu tinha uma preocupação, eu ficava: "Deus, me dê condições de ficar de ter um tratamento", que eu fiz o tratamento no Hospital Irmã Dulce. No Hospital Irmã Dulce e ser atendida por doutora Nayara, porque ela se for alguma coisa, ela vai ter que acompanhar, e ele já me mostrava que ela ia acompanhar. Então isso me deixou muito tranquila. Então minha cirurgia, ela demorou, acho que foi umas 6 horas. Eu entrei no centro cirúrgico meio-dia, saí 19 horas. E quando ela me falou, aí eu sabia que eu ia fazer a redução da mama, então eu realizei um sonho que eu já tinha de reduzir a mama já de muitos anos. Minhas mamas sempre foram volumosas, e eu vim perceber isso quando eu olho as fotos, Do antes e as depois, fotos né, do antes e Vivi? o depois. E eu tinha uma preocupação, né, eu fiz assim, quando eu me olhasse no espelho, me visse um mamilo. Que a gente precisou retirar o mamilo da mama esquerda, né? Da mama esquerda. E aí eu fiquei assim: "Ó Deus, eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que conviver com isso para o resto da minha vida, então Uhum. tira essa angústia do meu coração, não posso ter angústia". Aí quem entra no quarto? Arthur mais uma vez, fez assim: Titia Vivi, cadê esse outro peito?". Aí eu fiz assim: "A médica tirou". Aí ele: "Por que ela tirou?". Eu disse: "Não, porque foi necessário Hã. retirar". Aí ele: "Ah, tá bom". Pronto. Sempre ele. Gente, e assim, a leveza que a criança traz na vida, né. E Arthur ainda talvez ele não tenha noção de como ele Tem tem não. sido uma luz É. nesse seu Eu acompanhamento. brinco que, assim, são as mini fortalezas, né, nossos filhos, É, né, pra Vivian, o sobrinhos. sobrinho dela, são as mini fortaleza. Vivian, você, muito vaidosa, linda, maravilhosa, só anda impecável. Como foi pra você essa questão da vaidade, né? Você falou aí do cabelo, do bico, Que se olhou no que se espelho, olhou né. no espelho. Como foi pra você essas questões da autoestima, da vaidade, dos relacionamentos, né, de como você se enxergar como mulher mesmo, assim, no sentido do feminino mesmo? Aí eu me achei linda careca. Achou? Me Ela achei andava uns turbantes me achei lindíssima lindérrimos. careca. Quando eu me olhei no espelho, que eu me vi careca, assim, um fio de cabelo, eu me Sé achei linda. que Eu disse assim: massa. "Ai, eu sou linda", Ah, mesmo sem cabelo. Então ali já a vaidade Aham, já aham. eu disse assim: eu disse assim: "O que é que eu vou fazer?". Aí botei a touca, quando eu olhei, eu disse: "Não, tô com cara de doente, não posso ficar com cara de doente". Aí eu disse: "Deixa eu pegar aqui", peguei uma canga, fiz o turbante e disse: "Ah, é aí aqui onde você Me se achei. encontrou. aqui eu me encontrei". Então eu digo sempre às mulheres, né, que estão passando pelo processo de perda, diz assim: "Coloque, se você quiser usar uma lace, use". Eu disse: "Eu não consegui usar aquele negócio, porque esquenta muito a cabeça". Aí disse: "Que nada, eu vou ficar com minha cabeça quente, eu vou ficar, eu não ficava, eu não saía sem nada na cabeça, porque eu tinha medo do sereno, de ter alguma coisa, porque eu estava totalmente sem cabelo, da E raiz, né". e você se incomodava com os olhares? Nenhum pingo, não me incomodava com os olhares, e assim, eu fui contando, desso pode con sobre o câncer, eu fui escolhendo as pessoas que eu queria contar. Sim. Você tinha essa restrição, Vivi, assim: "Eu não quero que ninguém saiba", porque às vezes tem paciente, né, que Que fala quer assim: "Não esconder. não quero que ninguém saiba". Não, você fala assim: "Eu não quero ficar com cara de doente", né. E às vezes tem os olhares também, né, você tinha essa preocupação, assim: "Não quero contar nesse cenário, não quero contar no trabalho, não quero contar para essa parte da família", você tinha essa Eu preocupação? selecionei as pessoas que eu Você iria sabia que ia lhe contar. ajudar. Exatamente, então eu só foquei nessas pessoas que iriam me ajudar. Eh, minha tive novas amizades, né, que oraram, fizeram até
até culto. Toda segunda-feira fazia um culto de agradecimento a Deus pela cura. Que lindo. Algo que a gente não tinha, a gente tinha certeza. Sim, Mas assim, o que é a fé, né? É a convicção daquilo que a gente não vê. sim. Uhum. E elas já faziam esse culto durante um O bom seu tempo. tratamento. Todo o meu tratamento, até o final das quimioterapias. Todas as quimioterapias. No dia que eu fazia quimioterapia, era o dia. Depois mudou para o dia, era dia de segunda, depois mudou para quarta por causa do São João. Então, pessoas foram fundamentais, né, para me ajudar nesse processo. E eu sabia que Deus estava ali a todo instante. Assim, ó, a doença não me pertence. Eu vou ter que passar pelo vale, né? Eu sou muito grata a Deus pela vida de um homem que tem muita fé. E também eu me apeguei, disse assim, se ele tem fé, eu também tenho. O meu professor, ACR, ele o foi livro você falou, né? ele foi, assim, um enviado de Deus, porque ele foi meu professor na época da escola. Eu tinha 16 anos quando eu conheci ele, e as pessoas entram nas nossas vidas, a gente não sabe o porquê. E depois Deus vai mostrando o propósito. Eu achava que era só influência na profissão, Hum. mas não, mas foi para me ajudar também nesse processo. E ele é um homem, assim, de muita fé. Eu tenho uma admiração, assim, imensurável por ele. E ele que trouxe a mensagem que Dessa não fé. só me levantou, mas levantou a toda a minha família, meus pais. Quando eu recebi a mensagem, já mandei para meu pai, para minha mãe, para minha irmã, que estava desesperada. E aí, essa mensagem acalmou a família. Porque ele falou, né, oramos por você e por toda a sua parentela. Então a gente estava vivendo ali aquele Era momento todo mundo vivendo junto, era né, uma Vivian? turbulência. Aí minhas tias, e eu tive casos de câncer de mama na família. Minha avó teve câncer de mama, morreu do câncer de mama. Quando descobriu, já estava muito avançado. Ela morava na ilha, e aí não tinha tantos recursos assim. Então ela faleceu, eu nem a conheci. E 2 irmãs de minha mãe também, que tiveram câncer de mama. Eu acompanhei, minhas tias eu cheguei a acompanhar, vi toda a luta, e elas faleceram da consequência do câncer de mama. Gente, imagine o O peso. medo da sua mãe ao ver Exatamente. a filha, É. né, tendo histórias tão difíceis na família de perdas secundárias ao câncer, né? Então, para a gente ver que nem todos vão ser agraciados com a cura, mas todos vão ser provavelmente agraciados por pessoas Pela que, presença, pela né? presença, que nos tocam, que nos sustentam e pela fé. E Vivian, o amor, né? o que é que Então, você aprendeu de mais bonito aí nesse percurso aí? Qual foi o seu maior, qual foi a melhor parte do câncer e qual foi a pior parte do câncer para você? A melhor parte do câncer é saber que Deus está do nosso lado, Ter a certeza, né? ter a certeza que Ele está do nosso lado, cuidando de todos os detalhes. Como é que a gente sabe que Deus está, através da médica que ele escolheu para estar me acompanhando, das médicas, né, dos profissionais de saúde em geral, né, que ele escolheu para estar do meu lado, dos amigos que quando eu liguei para contar, que choraram, se desesperaram, "Não, não quero falar com você agora não", desligou. "Depois eu te ligo, eu tô passando mal". 2 amigas mi Isso 3 lhe amigas minhas. atingia, achava, você ficava com mais medo, tipo assim, a pessoa Não. tá ali tão desesperada, ou você já imaginava que a pessoa fosse ficar Não, desesperada mesmo? porque eu preferi me tranquilizar para depois contar. Sim. E aí, quando eu já estava me senti confortável, aí eu liguei para aquelas amigas que são mais próximas, aí comecei a falar. Teve uma mesmo que sentiu que eu estava diferente, ela fez assim: "Me conte logo o que é que tá acontecendo com você". Aí eu fiz assim: "Não, depois eu falo". Aí ela: "Eu quero, me conte logo". Aí eu disse: "Não". Então pronto, de novo, foi no dia que eu recebi a mensagem, dia 1º de fevereiro. Eu marquei, disse assim: "Ó, de noite eu vou falar com você, com Dani e com Flávia". Aí liguei para eu não liguei, elas pegaram e me ligaram. Fizeram a chamada de vídeo, aí eu contei a elas que eu ia passar por esse processo, e a elas Vanessa já tinha passado pelo processo, que o pai dela também faleceu de câncer, de próstata, então ela recentemente ela tinha vivido essa dor. E aí ela fez assim: "Amiga, a gente tá aqui para te ajudar, você tem que contar pra gente". Eu disse: "Não, mas eu tô contando". Eu recebi recentemente o diagnóstico, Tá então digerindo eu ainda, estava né? me preparando para poder contar para as pessoas.
Então, o acolhimento da família foi importante para mim. Meus pais se mudaram para minha casa, ficaram comigo até o final de todo o processo, até eu concluir o processo, que foram as radioterapias. Eles ficaram comigo, eles moram próximo, mas eles poderiam ir e voltar. Não, eles ficaram na minha casa, ficavam o tempo todo comigo, 24 horas. Não soltaram a minha mão. As amigas que eu conheci na fé, então não soltaram a minha mão. André, a Nilza, foram fundamentais ali, foram mães de oração, entre outras pessoas também que me ajudaram nesse processo. E a pior parte, Viviane, disso tudo? Do câncer até hoje, o que foi a pior parte? A pior parte é o pós-operatório, né? Que você tem. Gente, logo a minha parte, Viviane! Você fica. Não, você tem que ter mais cuidado do que. Não, mais cuidado. Olha, Viviane! Cuidado para a cirurgia, não. Os cuidados que a gente tem que ter. Sim, é chato, né? realmente. Eu sempre explico isso. Eu perguntava assim: meu Deus, como é que essas mulheres. Nada contra. Faz. Escolhe abdômen, seio, o corpo inteiro. Eu disse, como é que sobrevive? Porque... Não é Não, fácil, mas meu né? pós-operatório foi tranquilo. Porque todo dia eu mandava uma fotinha pra doutora Nayara. Todo dia eu mandava uma fotinha pra ela, recebia uma fotinha, celular cheio de foto da minha mama. Todo dia eu mostrava, doutora, aqui, ó, como eu tô. E o pós, assim, da sua vida, né? Que você falou que não parou de trabalhar. Não Você parei, acha não. que manter essa sua parte, né, social que você Funcional, né? funcionando, você acha que fez diferença permanecer no trabalho? Nem todas vão ter esse privilégio, algumas vão ter que se afastar, né? Então, Mas escolha. e são escolhas, tem umas que vão preferir realmente com toda, né, com todo direito, inclusive, de se afastar durante o tratamento, mas foi uma escolha sua e você acha que para você se manter no seu trabalho, produzindo, a mulher do laptop, do computador, foi importante? Foi muito importante. Foi muito importante. Eu trabalho para mim. Então, eu tinha uma sócia na época e eu disse assim, eu optei em continuar trabalhando. Limitada, né? Não ia para todos os lugares. Como eu trabalho mais online, então, para mim, não teve nenhum tipo de impedimento. Não ia presencialmente. Então, estava ali fazendo todo o tratamento. No momento da cirurgia, que eu tive que parar, porque eu não podia utilizar, né, digitar, mas aí chamei minha prima, Ana, vem aqui me ajudar. Fique aqui do meu lado que eu vou dizendo tudo que você tem que fazer. Você está vendo mais uma vez a rede de apoio, né? É a rede de apoio. Né? Aí Ana foi lá, ficou do meu lado, aí Ana digitava para mim, eu disse, não, porque eu não posso parar, você sabe que eu não posso parar, então tem que continuar, eu vou ficar quietinha aqui. E fez bem para sua cabeça também, Fez muito bem para mim. Logo depois, quando eu finalizei a quimioterapia, eu finalizei 7 de agosto. 20 de agosto, eu já tinha uma viagem marcada, foi a primeira viagem. Ela falou, doutora Tiara, disse assim, não, você pode ir. Já terminou a quimioterapia, não vai ter nenhum problema, não. Aí eu fiz assim, eu tenho que fazer o test drive. para ver os meus limites. Porque a quimioterapia, ela não só destrói as células ruins, mas também as células boas. E isso deixa a gente bem fraca. Então, eu não podia passar muito de horário de comer, de me alimentar. Eu tinha que me alimentar nos horários certinho. Não podia. Se eu deixasse de me alimentar, eu ficava cansadíssima. Passava mal. Né? Aí eu tinha que me alimentar certinho, beber bastante água, que foi importante. Hidratação é fundamental, né? Nesse momento que a gente vive de quem faz quimioterapia. E aí eu fiz esse teste, aí depois eu fiz assim, o que foi que eu vim fazer aqui? Porque tem um momento que bate aquele cansaço, principalmente quando vem, né, os calores, que eu sinto muito calor. Você hoje vive com os sintomas da menopausa induzida pelo tratamento, exatamente, né, vivo com esse sintoma, né, que ele já vem desde das quimioterapias. E eu fiz assim, eu vim fazer o que aqui? Mas eu precisava fazer esse teste, né, para ver os meus limites, para ver até onde eu ia. E 1 mês depois, eu fui pro congresso, perguntei, posso ir pro congresso? A cirurgia só não pode ser no dia do meu congresso, que foi antes de fazer a cirurgia. Aí fiz a cirurgia em setembro, o congresso foi no início de setembro, a cirurgia foi mais pro final de setembro. E eu trago, assim, sempre datas, né? O 7, para mim, é completo.
isso é bíblico, está na Bíblia, né? Que o número 7 ele é completo. Eu finalizei minha quimioterapia 7 de agosto de 2024. Eu sabia que Deus estava no processo quando ela marcou minha cirurgia para o dia 23 de setembro. 23 é o Salmo 23, né? Que fala que a gente vai estar no vale, mas que Deus está segurando ali firme nas nossas mãos. Então, eu tive essa confirmação que ele estava no processo. E as radioterapias eu finalizei 7 de fevereiro, eu tive alta. Então, foi completo. Isso não vai voltar mais. Eu botei isso na minha mente. E ele é maravilhoso, né? Então, Vivian, eu resumiria aqui essa sua história linda, maravilhosa, que a gente infelizmente está chegando ao fim desse episódio. Eu resumiria sua história assim em muita decisão, né? Eu acho que primeiro decisão em encontros de pessoas, né? Família, profissionais, encontros, fé, acho que muita fé e um desejo muito grande de viver, né? E viver bem, né? com certeza. Então, eu acho que é um pouco, assim, do que eu sinto. E, assim, eu tenho uma honra muito grande, e eu tenho certeza que você ainda vai longe ajudando muitas mulheres. Eu vou arrastar. Aliás, ela não precisa de arrastar, não. Basta fazer assim, ó, que ela vai. Eu vou, com certeza. Só me chamar que eu vou. Que ela vai. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para tantas mulheres que eu sei que você quer ajudar, muitas mulheres que você já ajudou. E o que você gostaria de dizer para essas mulheres que estão passando por esse problema, e como você falou, a sua amiga estava passando por outra questão, mas que precisava dessa força. Eu tenho um pouco assim, eu vou falar assim, eu tenho um pouco de. Eu não gosto de falar assim esse negócio que é uma luta, que precisa ser forte, mas eu gosto de falar que são decisões. Eu acho que a palavra que você trouxe assim foi muito assertiva. São decisões. A gente decide sofrer ou a gente decide ir para frente. A doença está lá instalada, você não decidiu por ela, mas você decide como você encara essa doença. E eu acho que você deu assim uma aula de como encarar. O que você gostaria de dizer para essas mulheres? Se você quer viver algo diferente, você tem que fazer algo diferente. Seja na doença, na saúde, no trabalho, na profissão. Então, se você quer viver algo diferente, então você vai ter que fazer algo diferente. Então, eu decidi me alimentar bem, me cuidar, em geral. Olhar para você. Olhar para mim, Você não olhava antes. me olhar com um olhar diferente. Existe uma Vivian antes do câncer e uma Vivian pós-câncer de mama. E isso é fundamental. Você gosta mais dessa Vivian de hoje? Amando a Vivian de hoje. A Vivian de hoje eu estou apaixonada. E o que você poderia dizer para essas mulheres, para se amar? Você acha, o que é que você diria para essas mulheres que estão passando por isso? E com medo ainda, né? Medo, eu acho que talvez não deixe de fazer parte do processo. Mas que ainda estão sem a força e a fé de viver o processo. Se cerquem de pessoas positivas, pessoas que vão te elevar a sua autoestima, e não de pessoas negativas que vão te colocar para baixo. Se afastem, queiram quilômetros de distância dessas pessoas, porque foi isso que eu fiz. E piora, né? A pessoa fica se sentindo pior do que já tá, né? A pessoa já tá com medo, né? Piora ainda mais o medo, né? Exatamente. Vivian? Principalmente nesse momento que é de muita, como é que se diz? Muita dúvidas. Incertezas, dúvidas, fragilidade. Então, esse momento é um momento seu. Viva esse momento, se afastando primeiramente dessas pessoas negativas. E as positivas vocês podem abraçar. Traga para perto. Traga para perto, sempre assim. Sua história é inspiradora. Você é partícula de luz que pegou uma coisa muito difícil da sua vida e transformou numa missão. E muitas mulheres e pessoas com diagnósticos difíceis, se Deus quiser, vão ter o privilégio de ouvir e saírem fortalecidas para terem coragem do enfrentamento, para pegar a sua história e tentar se cercar de pessoas que sejam benéficas nesse processo, em todas as áreas,
seja na área da medicina, da psicologia, da terapia ocupacional, nos amigos, na família. Encontrar luz, tipo o seu sobrinho é para você, trazendo mais leveza. Enxergar essas Então, belezas, né? muito. Eu acho que existe, eu enxergo muita beleza nesse processo. É uma transformação, né? E toda transformação é difícil, não é fácil, Não é fácil. traz medos, incertezas, você não sabe o caminho, o dia de amanhã como será. Na verdade, ninguém sabe, a gente Ninguém tem uma sabe. falsa certeza que a gente sabe, né? E de que a gente controla a vida, Isso, né? e quando a gente não está passando por um diagnóstico difícil, a gente acha que, por um momento difícil, não só do diagnóstico de uma doença, a gente acha que o dia de amanhã é aquele mesmo feijão com arroz. A gente não acha que pode ser diferente. E eu enxergo muita beleza. Eu estou muito grata, Vivian. Eu falo, eu aprendo demais com vocês. E você, minha filha, é maravilhosa, é muito inspiradora. E para finalizar esse episódio... Lembrando que estamos na segunda temporada do Ela em Camadas. Essa segunda temporada a gente pensou com muito carinho de trazer histórias inspiradoras, lindas, mulheres inspiradoras. Mas apesar de ser uma segunda temporada, trazer coisas diferentes, tem uma coisa que a gente faz em todo episódio. E não abre mão. Que é o seguinte: eu quero que você escolha. Não precisam ser pessoas que você conhece, mas nesse processo todo, eu quero que você escolha uma mulher para agradecer e falar de uma mulher que você admira. Eu agradeço muito a minha mãe, né? A minha mãe, que para mim foi muito importante ela estar comigo nesse processo, em todo o processo, desde o primeiro dia da quimioterapia. Não, antes, né? Que foi ela que preparava a minha alimentação e até o final, até hoje. Até hoje ela fica preocupada, porque eu moro só, aí ela fica preocupada com minha alimentação. Eu disse, não, eu tô me alimentando direito, pode ficar tranquila. Imagina o medo dela também. Mãe é mãe, né? Minha Se mãe agasalhou, tá comendo bem. Minha mãe foi fundamental, então ela é um pilar da minha vida. E uma outra mulher, eu vou dizer que minha doutora Nayara, né? Porque eu sou apaixonada por ela. Muita gente diz assim, eu não fidelizo o médico não. Eu disse, mas a minha já está comigo há muitos anos, então eu vou levar, eu fidelizo sim, porque ela foi muito fundamental. Se eu abandono ela lá atrás, hoje eu não estaria aqui, né? Ela não faria parte desse processo, que para mim foi muito... Ela sabe que eu sempre falo com ela, mas foi muito importante para mim neste momento. Obrigada. Até hoje, linda, né? Linda. Mas naquele momento foi fundamental, e saber que ela ia estar me acompanhando, né? Acompanhando de perto, que ela ia fazer minha cirurgia, isso também me tranquilizou muito. Então você é uma inspiração para mim. Muito obrigada, gente, meu amor. Sigam essa mulher inspiradora, Vivian Nunes, nas redes sociais. Deixa aqui, Vivian, seu @ pra gente, maravilhosa. viviannunes.contadora. Então, convide ela para eventos, para trazer uma mensagem de luz e de fortaleza para muitas mulheres. E a gente vai fazer uns negócios aí mais para frente. Vocês aguardem a gente, viu? Foi um prazer ter você aqui. Um beijo, a casa é sua. Então, a gente quer continuar acompanhando, te vendo, trazendo muita luz na vida das pessoas também. E que sua fortaleza, seu Deus, sua família, seus amigos, te deem muita força para muita vida que vem aí pela frente. Eu me sinto honrada, né, de estar aqui com vocês neste momento muito especial. Para mim, isso aqui tem uma extrema importância. É o cuidado, né, de Deus na vida da gente. Linda. E se você amou como a gente esse episódio, compartilhe com alguém que você ama. Compartilhe com alguém que você não ama, para ela receber essa energia maravilhosa. E alguém que esteja passando por um momento de dificuldade, seja com câncer ou qualquer outro problema, que existe luz no fim do túnel, e Vivian é a prova viva disso. Um beijo, até o próximo! Até o próximo!